Olá, tudo bem? Eu sou a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility. E nessa edição de hoje do Conecta Talks, eu vou entrevistar a Françoise Métayer-Zeldina, conselheira para o desenvolvimento sustentável no Serviço Econômico da Embaixada da França, onde destaca o Clube Cidades Sustentáveis, iniciativa da Embaixada no Brasil, criada em 2018 e que reúne empresas e instituições francesas, consultoras independentes e acadêmicos atuando no país. O clube atualmente reúne 70 organizações e recentemente ele fechou uma parceria com o Connected Smart Cities e Mobility com o objetivo de fomentar, no contexto da plataforma, o desenvolvimento de cidades, considerando a atuação das empresas no clube, na verdade, na implementação de iniciativas voltadas para a mobilidade urbana, água e saneamento, produção de energia a partir de recursos renováveis, resíduos sólidos, iluminação pública, arquitetura, materiais de construção e redes urbanas em geral. Uma informação importante que eu gostaria de dizer para vocês é que o modelo de parcerias público-privadas, PPPs, foi implantado na França há 500 anos e hoje é o mais utilizado para a gestão de serviços públicos urbanos, que precisa ter o cidadão como figura central. Sobre a parceria entre os dois países, temos projetos importantes, como a cooperação da França-Brasil, para o fortalecimento das políticas de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro e estado de São Paulo, o projeto de apoio aos programas Smart City, por meio da Embaixada da França e da Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, junto às prefeituras de Recife, São Paulo e Curitiba, e também apoiando as iniciativas Smart Cities por meio de intercâmbio com prefeituras de expertise francesa. Tem alguns temas que essa parceria aí vem contemplando, né? Que é Open Data e Big Data, instrumentos de governo, mulheres e espaços públicos e plataforma de gerenciamento centralizado. O projeto está em andamento e conta com a organização de workshop e viagens para conhecer cases junto às prefeituras da França, entre outras iniciativas que contribuem para o desenvolvimento de Smart Cities no Brasil, né? E a gente vai falar desses e outros pontos nessa conversa. Bem-vinda, Françoise. Tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, tudo bem? Muito prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite. Sou muito satisfeita com essa parceria que o Clube das Cidades Sustentáveis, o Club Ville Durable, em francês, está contemplado com a Connected Smart Cities. Obrigada. Bom, Françoise, eu gostaria de falar aqui contigo sobre algumas questões relacionadas a essa parceria e vou começar aqui te perguntando quais são os resultados do trabalho de cooperação França-Brasil no contexto do desenvolvimento das cidades? E como é que funciona o clube, né? E como é que o Clube de Cidades Sustentáveis, né? Qual que é o papel dele no desenvolvimento das cidades? E qual a importância e o tamanho do mercado potencial entre os dois países? Olha, sobre a última questão vai ser complicado responder, porque, como sabe, o tamanho do mercado é muito importante. Tem muito para fazer no Brasil no que diz respeito a serviços urbanos. O Clube Cidades Sustentáveis é um agrupamento um pouco informal e não tem estrutura muito definida. E esse clube agrupa todas as empresas, consultores, acadêmicos, instituições que têm algo a ver com o desenvolvimento sustentável da cidade aqui no Brasil. Também tem relações com a França, por exemplo, com o Ministério da Transição Ecológica, que é o ministério também que cuida de tudo que tem a ver com a cidade, e tem relações com algumas empresas também da França e com todas as empresas que têm sede na França e também uma subsidiária ou uma empresa que faz parceria aqui no Brasil. É uma estrutura de intercâmbio, é uma estrutura na qual as pessoas tentam entender como é que funciona o Brasil. É, todo mundo trabalha em conjunto para responder, por exemplo, a licitações, permite agrupamento de empresas que têm know-how um pouco diferente. Também é
esse grupo permite um diálogo com instituições brasileiras. Já convidamos várias pessoas para explicar como que funciona. Por exemplo, há pouco convidamos o secretário de urbanismo do Maranhão, que nos explicou todo o programa deles para atrair um pouco as empresas francesas. E convidamos personalidades que vão explicar como que vai funcionar o novo marco do saneamento. Já fizemos há 6 meses atrás, pensando que iria bastante rapidamente, mas agora tá bom, está votado, que é algo importante. Eu acho que esse, por exemplo, é um tema no qual a gente vai trabalhar bastante. Vamos convidar mais pessoas para nos explicar, para ver como que funciona e quais são as oportunidades de parceria. E isso é para a atuação do clube. E o clube, claro, é um parceiro importante para a cooperação mais institucional entre França e Brasil, entre os governos. E nesse tema, temos uma cooperação muito intensa já há 3 anos, no que diz respeito à estruturação de PPP. Quando o Ministério do Planejamento da época, que agora é Ministério da Economia, quando implementou o Fundo de Estruturação dos PPP, que está administrado pela Caixa Federal, que é a Caixa Econômica Federal, a França fez acordo institucional entre os governos, os ministros que assinaram o acordo, convênio, para apoiar com expertise esse programa de estruturação dos PPP. E há 3 anos que estamos trabalhando em 4 temas que são realmente importantes para as cidades, que são saneamento, no qual, claro, tem resíduos, a gestão de resíduos, tem também o tema de iluminação pública, que já se estruturou bem, mas na época era tudo um início, e também no tema de mobilidade urbana. E, finalmente, a prioridade que foi dada pelas autoridades brasileiras foi trabalhar em primeiro sobre a gestão de resíduos. E desenvolvemos todo um trabalho com muitos parceiros, com a Associação Brasileira das Agências de Regulação, que é um órgão muito importante no que diz respeito à administração dos PPP, com, claro, Ministério da Economia e, sobretudo, com o PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, também com o Ministério do Desenvolvimento Urbano e com muitas agências de regulação que se envolveram de maneira realmente fantástica nesse projeto. O projeto foi concluído no mês de março. A própria Secretaria Especial de PPI presidiu a reunião, que foi super interessante, e conseguimos desenvolver 3 ou 4 modelagens específicos para a gestão de resíduos em PPP, que são modelagens adaptadas a várias situações de municípios, que seja consórcio, pequeno município, grande município, município que já tem uma estrutura organizada, outros que não têm, etc. Esse trabalho, eu acho que vai ser uma base importante para desenvolver projetos. E já começamos a desenvolver projetos, porque a Agência Francesa de Desenvolvimento assinou um convênio com a Caixa para justamente desenvolver projetos no tema de saneamento. E tem um primeiro projeto piloto que vai começar em Volta Redonda e outro que já está começando em Teresina. São pilotos para aplicação dessas modelagens e depois, acho que com a assinatura desse novo marco legal,
vai ser uma boa oportunidade para continuar É, esse tipo de projeto. Já desenvolvimento de uma ferramenta institucional ou prática, modelagem para a estruturação de PPP, que as cidades podem pegar e adaptar. Claro, são modelagem, mas não é uma regra de ouro, mas é uma boa ferramenta, é um pouco a experiência francesa adaptada ao contexto brasileiro. eu imagino que isso é bem Isto importante, porque não tem existe mais. já esse conhecimento acumulado de vocês, né? Essa expertise com as PPP, já existe um conhecimento que para a gente é bem importante que vocês possam contribuir compartilhando essas informações para que a gente possa usar essa gestão de conhecimento, né? Do que vocês já aprenderam para a gente conseguir aplicar aqui. Sim. Sim. Já François, fizemos bastante erros que dá para não refazer aqui, sim, aproveitar da experiência. essa é a vantagem da gestão do conhecimento, né? A gente aprende, inclusive, com os erros de quem começou, né? O pioneirismo tem a vantagem e a desvantagem. Tá De certo. quem começa, erra mais, é natural. Agora, para mudar um pouquinho de assunto, François, eu queria te perguntar sobre. Eu queria conversar um pouquinho sobre as tecnologias, né? As tecnologias, soluções e projetos para cidades brasileiras, que essa cooperação França-Brasil traz para o fortalecimento das políticas de mobilidade urbana no estado de Rio de Janeiro e São Paulo. E, além disso, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os programas Smart City, por meio da Embaixada da França e da Agência Francesa de Desenvolvimento, junto às prefeituras de Recife, São Paulo e Curitiba, para a gente entender como é que está funcionando esse projeto e essa parceria. Bom, esse projeto Smart Cities é realmente um projeto que foi desenvolvimento pela Agência Francesa de Desenvolvimento, com uma visão de compartilhar experiências com as cidades francesas que já são no caminho de ser Smart Cities. Tem várias cidades na França que já têm um bom nível de tecnologia, tem outras que não têm, porque também esse movimento precisa tempo para ser bem desenvolvido. E como lá, aqui no Brasil é um pouco a mesma situação, e vocês sabem bem, com o seu ranking, podem justamente medir quais são os desempenhos de todas as cidades. E, então, a Agência Francesa de Desenvolvimento já tinha bastante contactos com as 3 prefeituras com as quais já trabalhamos, e sabendo que tinha muita vontade de desenvolver projetos no tema de Smart Cities, se fez esse acordo que, da mesma maneira que o trabalho que a gente fez através da estruturação dos PPP, é um pouco a mesma filosofia, que é trazer a expertise da França, das cidades, também de consultorias, empresas, etc., e fazer esse intercâmbio para ver como adaptar, como trabalhar em conjunto para desenvolver modelos, para desenvolver projetos que sejam projetos brasileiros, adaptados à realidade brasileira. E, então, se começou a trabalhar bastante no tema do Big Data, no tema também de governança, que são temas transversais, né, que são muito importantes. Também se trabalhou bastante no tema de CCO, de centralização de dados, etc., para a mobilidade urbana, por exemplo, lá em Curitiba. Todos esses projetos são realmente projetos de parceria, não são expertos que vêm dizendo tem que fazer assim. Não, nada disso. São projetos onde as pessoas podem compartilhar experiência e conseguir avançar. E posso dizer que também tem experiências aqui de cidades brasileiras que são úteis para as cidades da França, porque as realidades são um pouco diferentes, mas a base é a mesma preocupação, é o cidadão, é
e respeitar o cidadão e também tem uma preocupação central, sobretudo no tema do Big Data, que respeitam a privacidade e cibersegurança sobre os dados, que é um tema central também dessa cooperação. Sim, são desafios. Todo ambiente complexo traz esse tipo de desafio, não tem como, né? E é interessante, e é bom ouvir que são consideradas as trocas, né? Que é um caminho de duas mãos, da mesma forma que a gente recebe. E o apoio de vocês, que é bem importante, vocês também aprendem com as experiências aqui, que apesar de ser um pouco diferente, sempre tem alguma coisa que dá para levar para lá e compartilhar também com os pares da França, né, das cidades da França. Bom, Françoise, eu queria te perguntar também... Sabe, Paula, dica. Deixa só te dizer uma coisa, que claro. para mim é fundamental, que a cooperação, de maneira geral, aporte para cada um. E já constatei na minha carreira, que agora começa a ser um pouco longa, que para os meus colegas da França, muitas vezes é uma abertura total participar de um projeto de cooperação, é uma janela que se abre. E isso é muito importante, muito importante. Sim, sim. Eu acho que, inclusive, o contexto que a gente está vivendo agora está mostrando e reforçando isso, né? A colaboração, não só entre os países, mas também entre as organizações, privada, pública, e entre as pessoas, são fundamentais para que a gente consiga avançar, né? E é importante também dizer que você citou na sua fala que o foco está no cidadão. O nosso projeto, né, o Connected Smart Cities, ele tem uma missão, uma visão, e a nossa missão é conectar, promover essas conversas em prol do cidadão, e a nossa visão é que as cidades subam mais um degrau na escala de desenvolvimento. Isso faz com que a gente consiga também ter um propósito, uma orientação muito clara para onde a gente quer levar o nosso trabalho. A gente fica muito feliz de saber que a gente consegue, de alguma certa forma, proporcionar esses espaços de colaboração. Então, a gente fica muito feliz de ouvir esse teu depoimento de como a França, as cidades francesas, as empresas francesas enxergam essa cooperação conosco. Eu tenho mais uma questão aqui que eu queria, até para falar sobre, então, tem o macrocosmo, né, que são as parcerias da embaixada, enfim, do país, através das cidades, com o nosso país e com as nossas cidades, mas tem aqui no nosso microcosmo a nossa parceria, né? Então, no contexto da participação no evento nacional do Connected Smart Cities, como o Clube Cidades Sustentáveis poderá ser o catalisador em discussões e ações efetivas sobre mobilidade urbana, cidadania e cibersegurança? E como essa parceria conosco pode contribuir para esse trabalho, né? Então, eu queria só a gente falasse um pouquinho sobre o que nos juntou, né? O que fez com que a gente quisesse esse ano trazer a experiência de vocês para o nosso projeto. Olha, o clube, ele agrupa know-how, ele agrupa empresas, ele agrupa instituições, então acho que o que pode aportar é realmente o que sabe fazer, o que sabem fazer as empresas, a experiência das empresas, das engenharias, porque tem bastante engenharias também que estão no clube. Então, eu acho que realmente é uma soma de competência que está aqui, que quer trabalhar no Brasil, que está já muito envolvida no país, tem muitos projetos, de grandes empresas, de pequenas empresas, de startup. Temos uma diversidade realmente importante de membros. Isso, eu acho que é uma grande riqueza. A conexão com Connected Smart Cities, você vai fazer o jogo de palavras, para mim é óbvia, é realmente óbvia, porque serviços urbanos é competência municipal. Então, falar de cidades sustentáveis
necessita ter uma conexão com as entidades municipais. Nesse sentido, nós temos cooperação, acordos, até convênios com entidades que agrupam os municípios, como o Frente Nacional dos Prefeitos e também a Associação, aí eu não lembro do nome exato, mas a outra grande associação que agrupa os municípios, até a gente devia participar no evento de Recife, que estava programado e que foi cancelado, finalmente. É da CNM, é a Então, Confederação Nacional de Municípios, não é, Françoise? A CNM. isto, obrigada. Mas também é muito importante ter uma conexão direta com os prefeitos, e Connect Smart Cities é realmente o lugar onde tem essa conexão. Vocês têm um grande conhecimento dos projetos, da atuação dos municípios no que diz respeito a smart cities, a serviços urbanos. Então, essa aproximação, para mim, realmente é óbvia. Temos muito para nos aportar. Sim, com certeza, temos muito. Só para a gente finalizar aqui, tem uma questão que a gente deixou por último e que a gente sabe que, enfim, teve um impacto muito grande para as cidades do mundo todo. E aí eu queria te ouvir, na sua avaliação, como as cidades devem ser pensadas, planejadas a partir do contexto da pandemia do Covid-19, né? Então, como é que vocês estão olhando essas mudanças e como é que vocês acham que essas mudanças vão impactar o desenvolvimento das cidades? Eu acho que é a grande questão do momento. E quando eu vejo o número de webinars que tem sobre esse assunto, realmente vou ser muito modesta para responder, porque está A verdade é certo que ninguém tem, que né, mesmo as respostas. Essa é uma resposta que a gente, é, enfim, não é nenhuma resposta. Na verdade, eu acho que é um pouco do que a gente acha, uma tendência, porque de verdade a gente ainda está no meio da história, então a sim, gente também não consegue ter muita resposta para as é. coisas mesmo, né? Eu acho que tem alguns serviços que foram confrontados diferente no problema do Covid, fora do serviço de saúde, é óbvio. Mas transporte urbano, por exemplo, eles tiveram que inventar de um dia para outro meios para evitar a contaminação. Eles tiveram que inventar modos de trabalho à distância, etc. Eu acho que eles acumularam, de fato, na emergência, um know-how, eles acumularam uma experiência que com certeza vai servir no futuro. Eu acho que essa crise do Covid-19 obrigou todo mundo a ser inteligente, criativo, inventar coisas, achar soluções. E coisas que antigamente pareciam impossíveis, porque a legislação, a instituição, os hábitos, eu diria sobretudo os hábitos, a falta de coragem de sair da zona de conforto, tudo isso fazia que era tudo impossível. E de um dia para outro, a necessidade fez que foi possível. Então, claro que isso vai ter impacto. Não sabemos exatamente a que altura vai mudar, mas está certo que o número de coisas que foram experimentadas, inventadas nesse momento, em todos os países também, acho que lá vai ser muito interessante compartilhar essas experiências, porque teve uma inventividade, se diz isso? Uma criatividade
muito importante que com certeza vai servir. Em que medida vai ser, hoje é complicado para dizer, mas, sabe uma coisa, na história, você pode ver que a modelação, a modelagem das cidades teve muito a ver com saúde. Esgoto vem depois de crises de cólera. Paris, a transformação de Paris, por exemplo, pelo Barone Haussmann, o motivo foi um motivo de higienização e também um motivo militar, controlar as manifestações, fazer grandes avenidas para controlar as manifestações. Mas principalmente foi saúde. Paris era um cloaco, era horrível. E lá eu acho que, de novo, é um tema de saúde que vai trazer modificações na visão que as pessoas têm da cidade. E justamente tudo que tem a ver com o virtual, que foi no centro realmente lá de toda essa pandemia, todos nós começamos a trabalhar na casa, muitas coisas que não pareciam possível de compartilhar sistemas, etc. De um dia para outro, as empresas tiveram que abrir com riscos, mas teve que achar sistemas para evitar os riscos. E, então, eu acho que isso vai, com certeza, vai reforçar esse aspecto de gestão a partir do digital, a gestão das cidades. Acho que vocês estão realmente no centro do futuro mundo urbano. Sim, é verdade. E a gente só vai saber mesmo daqui um ano e meio, assim, quando a gente já, eu acho que quando a gente já conseguir resolver essa questão, provavelmente vamos precisar de uma vacina para resolver, aí a gente vai conseguir avaliar melhor, né? Hoje a gente discute Sim. muito no campo das ideias. Bom, Françoise, eu queria agradecer muito a parceria com o clube, com vocês, a gente conseguir fazer essa troca. Eu espero que até o Connected Smart Cities a gente tenha outras conversas e que no Connected Smart Cities a gente consiga Sim. promover, né, essa discussão entre as experiências das organizações francesas associadas e também dos gestores públicos e outras organizações que vão participar, e que dessa forma a gente consegue avançar um passinho, né? De passinho em passinho, a gente consegue aí entregar para o cidadão uma melhor cidade com mais qualidade de vida. E esse acho que é o nosso objetivo. Eu realmente eu desejo uma grande parte do nosso trabalho, viu? Eu gostaria de agradecer realmente a parceria e agradecer também a possibilidade que a Connecting Smart Cities deu para o clube de administrar 2 painéis que estamos montando. Espero que vamos ter participação e experiência de cidades francesas e também experiência de várias entidades. Vamos tentar mostrar alguns projetos que estão aqui em andamento, justamente da nossa cooperação. E os 2 painéis vão ser sobre mobilidade e outro já escolhemos que seria sobre saneamento, que realmente é de atualidade. Que ótimo, vamos saber. Então, é realmente um desafio muito interessante de fazer esses 2 painéis com vocês, em nome do clube. E gostaria de agradecer essa possibilidade que nos deu. Sim, para a gente é uma honra poder contar com essa contribuição também e poder ter esse trabalho de vocês, esse esforço de trazer, entender, pensar e qual é a melhor solução que a gente pode apresentar e como a gente conversou desde o início aí, colaboração. Acho que essa é a palavra, a gente tem que colaborar mesmo e acho que é assim que a gente consegue fazer a nossa contribuição. Françoise, muito obrigada pela sua participação. Tá certo, colaboração, parceria. Com certeza. Tchau, tchau. Ok. Obrigada. Tchau, até logo. Até logo. Tchau. Tchau.